nós vamos fazer o seguinte, crônicas. Basicamente a gravação de crônicas. A vida inteira eu escrevi, a vida inteira tudo que eu fazia, tudo que fiz na vida foi paralelo com escrever. Desde os 20 anos de idade, antes disso eu já escrevia, mas escrevia à toa para mim. A partir dos 20 eu passei a escrever profissionalmente, comecei a escrever para a Vida Alves, que foi uma grande atriz e teve uma produtora que fazia programas para rádio e eu escrevia para ela. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu estou com 68, foi 48 anos atrás. Depois da Vida Alves eu fui para a Rádio Mulher, eu escrevi pequenas radionovelas, escrevi radioteatro, escrevi textos e crônicas para 2 programas diários, que era um programa chamava-se Nosso Encontro, que era apresentado pelo Humberto Reis, o outro programa chamava-se Dose Dupla, que era apresentado pela Nair Belo e Consuelo Leandro. Eu escrevia. Depois eu passei a escrever crônicas para um programa chamado A Arte de Realizar o Fantástico, as crônicas de abertura desse programa. E com o tempo eu vim escrevendo mais isso. Eu escrevi contos, escrevi 3 livros, escrevi histórias maiores do que crônicas. Depois eu voltei a escrever mais crônicas para um jornal de interior, um pequeno jornal, Boituva. O jornal chama-se Papiros, mas eu escrevo para esse jornal há 22 anos. Então eu tenho muito material de crônicas, tem muita coisa que eu posso reciclar, trazer para a atualidade e mostrar para vocês aqui no canal. E outras novas que eu vou escrevendo, depende da semana, depende do assunto, depende de acontecer alguma coisa que mereça que se escreva isso, certo? E de vez em quando eu vou responder, vou comentar os comentários que escreverem embaixo dos vídeos, tá? Mas sempre os comentários falando ou do vídeo em si, ou do tema do vídeo, tá? Os comentários que se referirem ao tema do vídeo, a gente vai comentar aqui. Nós temos aqui, ó, 3 pessoas que escreveram falando mais ou menos a mesma coisa, e eu queria comentar isso. A Mônica Regina Lopes Cavalcante, que falou que o pai dela era jornalista e fala dos jornais, a nossa crônica da semana foi sobre os jornais, né? Sobre notícias, na verdade. E ela diz que o mundo ficou uma chatice e que tá horrível viver porque tem que policiar tudo, as palavras e tal. Isso foi a Mônica. O Marlon Medeiros diz que concorda, dizendo que antigamente o jornalismo era outro. E o camarada da caverna do velho urso, João Alberto Martins, amigaço, falou assim, além de uma série de elogios e tal, muito obrigado, né? Mas elogio de amigo, fala sério. E ele diz assim, sim, os novos tempos de notícias são no mínimo sombrios. Vamos lá, vou tentar dar uma reformulada nas coisas aqui. Não foi exatamente isso que eu falei, tá? Naquela crônica. A crônica era voltada para o jornal escrito, porque era para ser publicada num jornal escrito, de papel, né? Então, ela estava mais voltada para isso. Mas o que eu comentava ali não era exatamente sobre as notícias, era sobre os leitores. As notícias boas continuam existindo, gente. Elas estão por aí, é só a gente procurar. Mas a gente não procura. A gente vai ler a coisa ruim, a gente vai ler o processo do jogador estuprador, a gente vai ler a desgraça da barragem que arrebentou, ou da cantora que morreu, ou do dublador que morreu, ou morreu. Importante é morrer. Procurar uma boa notícia demora. E o jornal antigamente trazia a boa notícia de maneira involuntária. Você abriu o jornal, tinha uma boa notícia ali, você acabava lendo. Agora você tem que procurar, e pouca gente procura. Então o tema era mais esse, tá? Era mais sobre leitores do que sobre notícias. Mas era isso. Aquele já foi o tema do vídeo anterior. Vamos seguir em frente. O Fábio Cossenzo mandou uma mensagem legal, escreveu um comentário legal, elogiando o canal, elogiando a iniciativa, elogiando a crônica. Muito obrigado, agradeço muito. E ele faz um comentário que chega a ser emocionante. Ele diz que, acompanhando o canal, ele evita por alguns instantes a toxicidade do mundo. Muito obrigado, Fábio. Fiquei muito feliz com esse comentário, bastante feliz. O Tito Marques não fala sobre a matéria em si, sobre a crônica em si, ele fala sobre outro assunto, mas é um assunto pessoal. Ele pergunta uma coisa para mim e eu vou responder para você, tá?
Ele comenta no final, boa crônica, muito obrigado. Mas ele pergunta se é porque eu comecei com um violão, é por isso que ele pergunta isso. Você chegou a gravar algum disco? Eu, como cantor, não, Tito. Nunca gravei um disco como cantor, nem como compositor, tá? Mas eu gravei vários discos, acho que 4 discos. De programas infantis dos quais participei. Eu gravei um disco do programa chamado TV Tutti Frutti, onde eu tinha diversos personagens, então tinha várias faixas, eu cantando, mas com a voz de personagem. Eu gravei um disco chamado Boa Noite Amiguinhos, que também era do Coelhinho Escovão, que eu fazia a voz, de quem eu fazia a voz. Teve o disco de um outro programa infantil, cujo nome eu não consigo me lembrar, mas eu sei que era o produtor disso era o Martínez. Ai, que coisa feia não lembrar do nome do programa, mas faz muitos anos. E o programa acabou não indo pro ar, fizemos piloto e tal, mas gravou-se um disco daquilo. E gravei o CD do Kiko, né? A discoteca do Kiko. Então eu gravei vários discos, mas nunca como Nelson, sempre como algum personagem. Crônicas. De vez em quando, isso que eu estou fazendo aqui. Resposta a comentários que fizerem nesses vídeos, tá? Comentários nesses vídeos sobre os vídeos ou baseados nos vídeos. Obrigado, espero contar com o apoio de vocês, com a colaboração de vocês. E voltando um pouquinho só naquele tema do jornal, as boas notícias estão por aí, tá, gente? É só procurar. Eu vou dar até uma dica. Tem o canal do Nelson Freitas, manja o Nelson Freitas? Ator, humorista, excelente cara, excelente. Ele tem um canal que chama Nelson Freitas Oficial. O link para o Nelson Freitas Oficial vai estar, não sei, aqui embaixo, por aí, em volta da tela, aquelas coisas que aparecem. Por aí, o link para o Nelson Freitas vai estar por aí. Deem uma chegada lá, o canal dele, a proposta é só essa. Boas notícias, boas ideias, coisas agradáveis. É só a gente procurar que a gente acha. Obrigado, beijaço para todo mundo. Até já.